Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 de análise de projetos de sistemas. Hoje, damos continuidade ao ciclo de desenvolvimento de software, explicando mais um dos modelos existentes. Vale lembrar que este conteúdo está relacionado, dentro do processo de desenvolvimento, a um dos modelos de desenvolvimento utilizado. São modelos genéricos que nos ajudam a criar uma dinâmica de desenvolvimento de software. É muito importante, visto que hoje em dia não é possível criar softwares de maneira individualizada, sem seguir uma prática racional. O desenvolvimento de softwares tem diversas atividades. Apenas para relembrar, vamos reforçar os conceitos. Todas essas atividades, elas fazem parte do ciclo de desenvolvimento. Ou seja, é necessário que para um software que seja desenvolvido, é necessário que haja uma especificação explicando o que deve ser feito e algumas restrições existentes. Também uma etapa ou atividades desenvolvidas de projeto e produção de código ou adaptação. Depois disso, ou concomitante, também atividades que visam validar e analisar se os artefatos, os programas, as funcionalidades desenvolvidas atendem às especificações do cliente. E todo esse software desenvolvido depois precisa passar por um processo de evolução. Existe sempre uma mudança a partir do contato do usuário e de novas demandas existentes. O modelo visto hoje é o de integração e configuração. É um dos três modelos genéricos. É importante saber que, além do modelo em cascata e o modelo de desenvolvimento incremental, com o advento da modelagem orientada a objetos, o reuso faz parte de um dos princípios de otimização dos sistemas. Ou seja, faz muito sentido a gente não ter que escrever novamente o mesmo código para algo que já está desenvolvido. E nisso, esse ciclo, esse processo de desenvolvimento visa identificar e integrar no sistema ou configurar no sistema funcionalidades já desenvolvidas ou que possam ser adaptadas em sistemas anteriores. Inicialmente, é feita uma busca, tentando não só definir bem quais são os requisitos, mas também quais softwares que atendem esses requisitos. Nessa etapa, pode ser necessária uma concessão ou apenas uma seção de requisitos. Ou seja, o cliente está interessado em uma funcionalidade, mas ele aceita uma parecida, uma que não faz exatamente o que ele queria. Essas concessões ajudam a acelerar a configuração e integração do sistema, pois possibilitam a aplicação rápida. Quando essa etapa é concluída, passa-se então a uma segunda etapa onde há uma divisão. Pode ser encontrada uma aplicação já pronta. Um exemplo muito comum deste são APIs. Por exemplo, se você quiser consultar o CEP de algum determinado local ou validar o CPF digitado, não há necessidade de você escrever totalmente um algoritmo ou um pequeno módulo do seu sistema para fazer essa etapa. Basta configurar uma aplicação e integrá-la à sua aplicação existente. Ou seja, já existem no mercado diversas aplicações que fazem isso. Da mesma maneira, alguns componentes também estão disponíveis. Ou seja, é muito comum, quando estamos programando em algumas linguagens, a gente incluir bibliotecas.
Essas bibliotecas possuem funções e até mesmo componentes que possam ser integrados no sistema ou até mesmo desenvolvidos para que você tenha uma funcionalidade já a partir de uma determinada etapa, sem ter que começar isso do zero. Nessa etapa, a avaliação e aplicação dos componentes é feita na implementação do contexto do usuário, ou seja, ele passa de um sistema que foi visto para uma adaptação já dentro de como o usuário percebe a utilização daquela funcionalidade. O mesmo acontece com componentes existentes que podem ser integrados ao sistema. Em comparação com os outros processos, também existe aquela primeira etapa chamada de especificação e validação, muito semelhante, mas os estágios intermediários são diferentes, porque o objetivo é identificar componentes ou até mesmo sistemas adequados e neles a oportunidade de reduzir a quantidade de código a ser desenvolvido, diminuindo muito o custo e o risco do desenvolvimento do software. Porém, nesse modelo, há concessões de requisitos para que se tenha o software mais rapidamente, pois existe um número limitado de componentes ou, dependendo da pesquisa, de sistemas com funcionalidades que possam ser integradas ou configuradas. A principal desvantagem é que nem sempre uma adequação ideal dos componentes aos requisitos. Isso pode levar a um sistema que não atenda exatamente o que o cliente precisa. Ou seja, apesar de ser mais rápido, pode ser que o desenvolvimento não seja, o valor entregue ao cliente não seja suficiente para a adoção desse sistema. Além disso, as versões dos componentes reutilizados podem não estar sob controle da organização, prejudicando em algum ponto a evolução do sistema. Como disse anteriormente, se você inclui uma biblioteca desenvolvida por uma outra empresa, se houver alguma mudança nessa biblioteca, você será afetado ou terá que ficar utilizando a biblioteca antiga. Se você chegou até aqui, parabéns! Este conteúdo encontra-se no capítulo 2 do livro Engenharia de Software. Eu recomendo que você leia novamente o capítulo em busca de conhecer um pouco mais sobre os modelos de desenvolvimento e trazer essas contribuições para as atividades desenvolvidas na disciplina. Boas leituras, um grande abraço.